Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Pessoal, este vídeo de hoje vai mexer com você. Antes de eu falar sobre o rapaz da visão, eu quero mostrar para vocês um versículo na Bíblia que diz bem assim lá em Hebreus 9, versículo 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Meu irmão, minha irmã, vocês vão acompanhar um relato muito impactante. É uma hora, meus irmãos, de testemunho que quanto mais você assiste, você quer compreender o final. E o final, meu irmão, minha irmã, o final vai te impactar. Porque eu fiquei arrepiado, meus irmãos, quando eu assisti e vi o final. O final é algo esplendoroso. Então, não deixem de assistir e acompanhem até o final. Você só tem a ganhar. É um testemunho que vai edificar a sua vida. Então, meus queridos irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato, porque está muito impactante. Hoje eu vou estar relatando um pouco do meu testemunho, uma parte do meu testemunho, da experiência que eu tive com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai testificar no coração de todos aqueles que vão estar ouvindo esse testemunho. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer. Eu venho por intermédio desse vídeo, um vídeo simples, que eu tenho certeza que Deus vai estar falando fortemente ao seu coração. Eu vou estar contando, você que está chegando agora, fica até o final. Eu vou estar contando a experiência que eu tive com Deus, quando eu estive em coma dentro do hospital, o que Deus me mostrou no céu, ou uma parte aonde Deus me levou. Eu vou estar relatando detalhe e por detalhe. E logo após, em outra gravação, eu vou estar contando a parte que eu tive com a experiência quando eu fui arrebatado até o Hades. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai testificar dentro do seu coração. Cada palavra que vai sair da minha boca vai ser um incentivo para você se aproximar mais de Deus. Para você que está afastado, se achegar aos pés do Senhor. Enquanto há vida, há esperança. Eu quero estar lendo um texto bíblico que se encontra no livro da Revelação de Apocalipse, capítulo 21, ao versículo de número 3 por diante. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará eles e serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João vai testificar aqui em visão os céus, aonde vai descrever que não haverá dor, nem sofrimento, nada disso. Um lugar esplêndido, um lugar preparado para todos aqueles que querem servir ao Senhor, para todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Eu que está entrando já no meu testemunho, e não vou estar citando passagens bíblicas. Alguma dúvida, põe nos comentários, que vamos estar folheando a Bíblia, e você vai descobrir que o que eu vou estar contando para você não é algo novo. É algo que Deus me mostrou pela sua grandeza e pela sua infinita misericórdia. Não porque eu sou merecedor, não, mas foi a graça de Deus que me alcançou.
a misericórdia de Deus que me alcançou, para poder estar testemunhando o que Deus fez na minha vida, para poder despertar muitos que estão dormindo, até mesmo dentro da casa do Senhor, e muitos que estão até mesmo afastados da presença do Senhor. Ao ouvir esse testemunho, que Deus possa te dar força, que o Espírito Santo possa te convencer e te dar forças para você poder voltar para os pés do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quando eu tinha mais ou menos aos meus 19 anos de idade, Deus sempre veio falando comigo, usando seus vasos, usando seus servos, que tinha uma obra na minha vida, que tinha um projeto na minha vida, de estar ministrando, pregoando a santa palavra do Senhor. Mas eu não dava ouvido. Eu tinha os meus 19 anos, eu era muito rebelde, só queria saber de balada, só queria saber de festa. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre usando os seus servos para poder estar falando comigo a respeito da obra que Deus tinha e tem na minha vida. Aos meus 19 anos, meu cabelo batia até aqui, bem abaixo do ombro, meu cabelo parecia um cabelo de índio, um cabelo cheio. Eu usava 16 pince nas orelhas, que assim tem as marcas, no queixo, transversal, para todo lado. Meu corpo, uma boa parte do meu corpo é tatuado. Teve um tempo em minha vida que eu comecei a fazer tatuagem, riscava os corpos das pessoas, mas enfim, vivi uma vida totalmente mundana, descompromissada com Deus e sem querer saber nada com Deus. Pois bem, quando foi um certo dia, a nossa irmã Luzinete é a única que é evangélica da família, a única que servia a Deus. E Deus usava ela como canal de bênção para a nossa família. Deus usava ela em revelação, em profecia. Constantemente ela ia na casa da minha mãe para poder orar, louvar o hino da harpa e fazer aquilo que Deus mandava ela fazer. Mas em uma certa tarde de quinta-feira, Deus usou ela para poder falar com toda a família de uma forma mais forte. A nossa família estava fragilizada devido a uma perda de uma irmã nossa, da Beatriz. Ela havia falecido, morta pelas próprias amigas, pelas próprias colegas. Uma morte bastante feia, morreu apedrejada, esmurrada, espancada. E a família estava fragilizada, minha mãe estava fragilizada. Tinha mais ou menos entre 15 a 20 dias que ela tinha morrido. E quando Deus usa a minha irmã Luzinete, sempre usou para poder falar com a família. Ela veio orar por nós na nossa casa e foi para o lado da minha mãe, falando em línguas estranhas, profetizando, e dizendo que se minha mãe não fosse para os pés do Senhor, que Deus ia permitir o inimigo tocar em outro filho dela. Minha mãe deu 2 pulos para cima e disse: eu vou para a igreja católica, mas eu não vou para a igreja de crente. Só que o que a minha mãe não sabia é que a pessoa que Deus ia permitir o inimigo tocar ia ser em mim. Porque na nossa família é 5 mulheres e só eu de homem. Então a minha mãe tinha um apreço maior por mim. Porque depois de vir mulher, então veio um homem tão desejado. Então, ela não sabia que a pessoa ia ser eu. Porque Deus, ele sabe como trabalhar, como tratar e como agir.
Mas a minha irmã Luzinete, ela veio para o meu lado e entregou uma profecia, dizendo: olha, Deus falando comigo, por intermédio da boca dela: eu te escolhi no ventre da tua mãe, e você vai ser um pregador da minha palavra. Eu sou pregador, não é porque alguém diz que eu sou. Eu sou porque Deus diz que eu ia ser um pregador, e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Você vai ser um pregador, e por amor à tua alma, vou eu permitir o inimigo tocar no teu corpo, mas não na tua alma. Vou permitir tocar no teu corpo e não na tua alma. Daqui 3 dias tem uma faca no mundo te esperando. Eu não dei ouvido, eu dei as costas. Não foi para minha irmã que eu dei as costas. Eu dei as costas para Deus, que estava usando a boca dela para tentar chegar até a mim. Eu fui para dentro do meu quarto com o coração duro, dizendo: não vem com esse negócio de revelação, de profecia, para tentar causar medo em mim. Isso não vai funcionar comigo. Mas ela, dentro do meu quarto, ela disse as suas últimas palavras, dizendo: olha, lembra de pedir perdão para Deus em vida, porque depois que morrer, já não tem mais volta, já não tem mais como voltar. Eu costumo dizer que é melhor sofrer com a dor da repreensão do que sofrer com a dor do arrependimento, porque a dor do arrependimento não tem mais volta. E ela falou: lembra de pedir perdão para Deus em vida, porque depois que morrer, tem muitas pessoas dentro do Hades, ou dentro do inferno, como você quer entender, que já não tem mais volta, já não tem mais como voltar. Ela saiu, eu fiquei ali deitado. A minha mãe, que não é de costume, acredito eu que ela sentiu algo muito forte ali. E ela falou assim: meu filho, domingo vamos para a igreja? Eu falei assim: tá bom, mãe, vamos. Eu sempre fui um filho que eu poderia ser o que for lá fora, mas dentro da minha casa eu sempre respeitei a minha mãe. Todos me conhecem aqui na cidade de Planaltinho do Goiás, onde eu moro, onde eu vim para cá com os meus 4 anos de idade. O que eu estou contando para muita gente não vai ser novo, porque já ouviu meu testemunho nas igrejas por onde eu ministrei e preguei meu testemunho. Então, mas vai chegar a pessoas que nunca ouviu esse meu testemunho, porque eu acredito que chegou o momento de o mundo saber, por intermédio das redes sociais, o que Deus ele fez na minha vida, o que Deus, a sua misericórdia, fez na minha vida. Eu falei para minha mãe: tá bom, minha mãe, domingo nós vamos pro culto. De costume, né? Chegou na sexta, o dia de ir para as festas, botei minha roupa e fui saindo. Eu me lembro que a minha mãe disse: domingo você vai estar aqui, né? Eu falei assim: vou, mãe, domingo eu tô aqui, nós podemos ir para a igreja. Pois bem, chegou na sexta, eu tô descendo para casa dos meus colegas, onde nós ia se encontrar para poder ir lá para baixo, para os freivos, para as festas. Uma irmã que conhecia a gente falou: Luciano, vamos na igreja? Eu falei assim: não vou não. Eu estava com uma blusa regata, eu gostava muito de exibir o meu corpo, de mostrar as minhas tatuagens. Eu falei assim: não vou para a igreja assim não. Olha como é que está o meu corpo, cheio de tatuagem. Ela falou assim: vem como estás. Quem faz a obra é Deus, Luciano. Eu falei: não, eu não vou não. Eu não vou não. Aí ela pegou, olhou para mim, sorriu e falou assim: olha,
como Deus fez na vida de Paulo, Deus, Ele vai fazer também na sua vida. Ele vai fazer também na sua vida. Eu falei assim, não sei quem é Paulo. Também não quero saber quem é esse tal de Paulo. Ela, um dia você vai saber quem foi Paulo. Um dia você vai entender. Pois bem, eu saí, sempre fui uma pessoa que sempre ignorei a palavra de Deus quando estava, vivendo nas práticas mundanas. E encontrei com meus colegas, saímos, quando foi no sábado, uma outra irmã veio falar de Jesus para mim. E ela falou, meu jovem, se você morrer do jeito que você está, na prática do pecado, você vai para o inferno. Eu falei assim, irmã, você fala com Deus? Ela falou assim, eu falo. Manda um recado para ele. Fala para ele que se o céu e o inferno existem, pede para ele poder me levar lá dentro, que assim eu acredito. Fora isso aí, para mim o céu é aqui na terra, ou o inferno é aqui na terra. As coisas boas para mim é o céu, as coisas ruins para mim é o inferno. E tem um bocado de falsos profetas por aí, que bate nas portas das pessoas dizendo que o inferno é aqui na terra. E isso me alimentava ainda mais, que para mim, quando morreu, acabou e pronto, final. Mas não era bem assim. Não é bem assim como muitos pensam que é. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que está escrito na palavra de Deus. Jesus aí fala do inferno com muita precisão, fala do céu, mas tem muita gente iludida. É bem verdade que o inferno não foi feito nem para mim e nem para você. Foi feito para os anjos, caído, mas pela desobediência é que vai levar muitas pessoas para aquele lugar de tormento, de dor e de sofrimento. Eu quero que você tenha bem muita paciência. É que você assista esse vídeo até o final, que você vai ser impactado e abençoado com esse testemunho. Por isso que eu estou gravando ele aqui na minha casa, com muita precisão e com muita paciência. Pois bem, não dei ouvido nada de Deus. Eu não estava virando as costas para as pessoas. Eu estava virando as costas para Deus estar tentando me alcançar. E sendo rude, e sendo ignorante, sendo uma pessoa totalmente soberba, e ignorava tudo aquilo que vinha de Deus. Pois bem, fui para a boate, passou sexta, sábado, continuamos lá embaixo, chegou no domingo e eu não fui para casa. O diabo conseguiu me acorrentar. Eu estava ali bebendo, se prostituindo, fazendo aquilo que agrada a minha carne e também que agrada a Satanás. Pois bem, estava ali bebendo, aqui na nossa cidade, nós no Goiás, conhecido como feira. Fiquei ali, por ali mesmo comprei uma roupa, troquei de roupa lá mesmo e fiquei bebendo. E sempre na minha mente, o tempo todo, algo falando comigo, que eu sei que é o Espírito de Deus, estava tentando me convencer. Vai para casa. Você falou que ia para a igreja com a sua mãe. Vai para casa. E eu não dava ouvido, eu continuava ali bebendo com meus colegas, com as colegas em volta, e eu não queria ir para casa. E aquela voz na minha cabeça, tentando me convencer a ir para casa, ficar com a minha mãe, ir para a igreja à noite com a minha mãe. Só que eu não dei ouvido à voz do Espírito de Deus. Quantas pessoas não estão dando ouvido à voz do Espírito de Deus? E estão morrendo, estão perecendo. Mas chegou a noite, fui para um lugar chamado trailer. Chegando lá, aonde nós tínhamos costume de estar bebendo constantemente, eu sentado na roda com meus colegas, tomando cerveja,
né, usando entorpecentes, e nós estávamos ali. E quando deu mais ou menos umas 11 horas da noite, se aproximou um colega meu, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele já faleceu, ele já morreu, já não está mais entre nós. E sempre estava ali me rodeando, dizendo que era meu amigo, que eu era o rei da droga, o rei das mulheres, o rei do dinheiro, sempre me bajulando, conhecido de toda a nossa família, jogava videogame comigo, andava comigo, e ele estava lá embaixo, como diz, de rolê, ele estava de bicicleta lá embaixo. Ele vinha na nossa mesa, tomava uma cerveja, pedia um cigarro e saía. Eu via que ele estava muito agoniado. Passava um pouquinho, uns 10 minutos depois ele voltava, me abraçava. Eu sentia algo ruim que vinha dele, mas eu não tinha um discernimento. Porque quando a gente está vivendo as práticas mundanas, que não tem um Espírito de Deus, a gente não consegue ter o discernimento que aquela pessoa que está ali quer te fazer o mal. Se fosse hoje, eu já sei, quando uma pessoa se aproxima de mim, com bem, com as intenções boas, eu sei. Mas quando chega perto de mim com intenções maliciosas, o Espírito de Deus me alerta e fala comigo: se afasta, meu filho. Hoje eu tenho um dom do discernimento de Espírito, mas naquela época eu estava totalmente longe de Deus, há mais ou menos quase 14 anos atrás. Mais ou menos por essa data. O que aconteceu, eu sabia que vinha alguma coisa ruim dele, mas eu não tinha um discernimento. Não tinha um discernimento, que estava querendo me matar. Porque o diabo já tinha colocado no coração dele para poder me matar. Só que eu não sabia. Ele vinha, me abraçava, tomava cerveja e saía. Mas eu confiava nele, porque era colega. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem, mediante colocar a sua confiança no Senhor. Porque nesse mundo aí, de práticas mundanas, errôneas, é difícil nós ter amigo. A qualquer momento o diabo pode entrar no coração de um deles e fazer o mal para você. A qualquer momento. Pois bem, quando deu 11h40, eu falei para os meus colegas que ali estava, e falei: olha, eu vou lá na boate Family Night, que eu tinha um compromisso lá com uma certa pessoa. E eu falei assim: eu vou lá na boate, depois eu volto aqui para a mesa. E os meus colegas disseram: não, Luciano, fica aqui, depois sobe todo mundo junto. Eu falei assim: não, eu vou lá. Aí o Robson, um colega meu lá de Sobradinho, disse: não, Luciano, eu vou junto contigo também. E os outros: não, fica. Eu falei assim: não, eu vou lá. Só que o que eu não sabia é que esse outro meu colega que estava querendo já me matar, estava me sondando e me observando cada passo meu, esperando o momento certo de me fazer o mal. Só que o que aconteceu, eu peguei e subi na boate, umas 11h40, subi de pé. Não ficava muito longe da onde nós estávamos. Chegando lá, eu entrei para dentro da boate, mais o Robson, e tinha poucas pessoas na boate. Fiquei um pouquinho ali, por volta de 5 minutos, e eu falei: Robson, eu vou voltar lá para os meninos, vamos? Ele falou assim: não, Luciano, vai lá, que eu vou ficar aqui. Eu: então tá bom então. Quando eu saí na frente da boate, eu vi quem? Esse meu colega de bicicleta, que já estava me seguindo já estava me seguindo. O que eu fiz? Chamei ele. Uma pessoa cega no mundo, que não tem o discernimento, chama o mal para cima dele e não sabe. Eu chamei. Ele pegou e veio. Quando ele veio, eu falei assim: me leva lá nos meninos, lá nos trailers. Ele: tá bom, Luciano, monta na bicicleta aí. Ele estava numa Monarch.
E eu sentei no cano da frente. Eu ia até sentar atrás, e não, senta aqui no cano da frente. Eu sentei. Em vez de descer reto, sentido aqui na minha cidade, quem conhece Esquina Sul, sabe que da boate, antiga boate Family Night, aí logo após tinha a conhecida famosa Esquina Sul, descia reto e chegava nos trailers. Passava em frente da Esquina Sul, atravessava a pista e chegava nos trailers. Só que acontece, ele virou e foi para um beco escuro. Eu falei assim, vai para onde? Ele disse, não, porque eu vou passar por aqui. Só que aí eu não desconfiei de nada. Eu não desconfiei. O que aconteceu foi que, quando eu assustei, quando chegou no beco, do jeito que eu estava sentado aqui na bicicleta, ele carregava um facãozinho amolado dos dois lados, enferrujado, que ficava dentro de um pé de bananeira. Eu já tinha pegado naquele facãozinho antes. Em uma certa vez, em nossas discussões de rua, ele até falou assim, pega aí, Luciano, vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas graças a Deus que enquanto eu estava na prática do mundana, Deus não deixou matar ninguém. Deus sempre colocou a mão nas brigas de rua, nas boates, não deixou matar ninguém. Nunca fui preso também, Deus me livrou da cadeia também, não deixou eu ser preso. Eu louvo a Deus, sou grato a Deus por tudo isso na minha vida. E no fundo, eu não é uma pessoa ruim. Eu é uma pessoa de atitude, de coragem. Se é para poder estar dentro, eu estava dentro, para poder ir, eu ia. Mas eu não é uma pessoa ruim. Quando foi um certo dia, botou esse facão em minha mão, vai lá, faz isso, mata, faz isso. Acabou que por fim eu falei assim, não vou matar ninguém, não vou trocar minha liberdade por causa de seu ninguém. E eu coloquei na mão dele de volta e até ficou com raiva de mim, dizendo, você é covarde, não tem coragem. Enfim, eu não fiz o que o diabo queria que eu fizesse naquele momento. Mas esse justo facão, amolado dos dois lados, foi que ele cravou nas minhas costas. Ele tinha costume de furar as pessoas. Minha família conhece ele, o pessoal daqui conhece ele. Ele pegou o facão e cravou nas minhas costas. E puxou. Ele botou reto, fez assim. E entrou aqui. Em um outro vídeo meu, você vai ver as fotos aí. Das cicatrizes, de tudo. Cravou, entrou aqui e saiu aqui do outro lado. Saiu do outro lado. Eu pulei quando ele botou no meu pescoço para poder me degolar. Quando eu firmei para poder pular, fez isso aqui, ó. Não sei se no vídeo dá para poder ver a cicatriz aqui embaixo. Mas quem me conhece aqui sabe de tudo isso. O que acontece? Eu pulei, cortou aqui embaixo, eu botei a mão aqui, virei para ele e falei assim, poxa, cara, por que você fez isso comigo? Eu nunca te fiz nada. Eu nunca te fiz nada. Mas quando eu olhei para ele, eu não enxerguei o meu colega. Eu enxerguei a fisionomia de um demônio. Eu vi um bicho feio na minha frente, com os olhos fumaçando, com ódio de ira, de ódio. E ficou assim paralisado, tentando ir para cima de mim, mas não conseguia. Hoje eu entendo que foi a mão de Deus que fosse Satanás, só até aí. Não toca mais nele. Só até aí. Eu virei as costas para ele e fui caminhando. E ainda o ameacei, dizendo, se eu não morrer, eu vou te matar. Se eu não morrer, eu vou te matar. Fui caminhando mais ou menos 20 metros, vi uma viatura da polícia descendo. Eles parou a viatura e perguntou, o que aconteceu com você? Eu falei, eu levei uma facada de um colega. O corpo todo tatuado, cheio de brinco,
cabelo lá embaixo, parecendo um bandido. Os policiais falaram assim: fica aí que nós vamos atrás dele. Eu falei assim: não vai não. Minhas vistas começou a escurecer, mas eles me largou lá para poder morrer. Me largou lá. Me largou lá. Quem estava dentro daquela viatura, depois foi até a mim, depois que eu me converti, depois da minha convenção, ouviu meu testemunho e lembrou de mim. Foi uma pessoa bem conhecida aqui da cidade, o Capitão Lima. Até aí foi na minha igreja na época, pediu perdão. Falou assim: talvez fosse um parente, eu tinha socorrido, mas eu vi uma pessoa ali e acabei te deixando lá para poder morrer. Deus, ele é fiel e juntou provas do meu testemunho. Eu não estou aqui com papel de laudo, disso, daquilo, mas eu tenho provas vivas do que Deus fez na minha vida. Pois bem, depois eu explico a parte do laudo. Pois bem, minhas vezes escureceu, eu estava sozinho. Tinha umas árvores perto da boate. Ficava mais ou menos 20 metros das árvores até chegar na boate. Eu escolhi em uma árvore. A minha vida escureceu, esse lado meu todo endurmeceu. Eu entendo hoje que Deus botou a mão e endurmeceu o meu corpo para eu poder aguentar chegar até o destino que Deus quisesse que eu chegasse. Pois bem, minhas vezes escureceu e foi como se um telão abriu diante de mim. Naquele momento eu saí desse mundo físico, espiritualmente, e abriu-se uma visão, como se fosse um telão. E eu vendo a minha vida se passando diante de mim. Se passando diante de mim. Eu vi quando as pessoas falavam de Jesus para mim e eu ignorava. As pessoas entregavam os folhetos para mim, eu amassava aqueles folhetos. Eu vi a última cena, eu na casa da minha mãe, aqui na 19 Norte, e a irmã entregando a profecia para mim, eu virando as costas. Deus por muitas vezes tentou chegar até a mim. Por muitas vezes Deus tentou me alcançar. Mas eu não quis dar ouvido a Ele. Você não sabe o tanto que eu me arrependo por isso. Até hoje. Não tinha precisado ter passado por tudo que eu passei. E carregar o peso da responsabilidade que eu carrego hoje. Mas, infelizmente, eu tive que passar por tudo isso. Eu costumo dizer que Deus me deu uns tapinha, só que eu não acordei. E Deus uma hora me deu um tapa forte para poder cair como Paulo caiu do cavalo. Como Saulo, que depois foi chamado de Paulo, caiu do cavalo. O que aconteceu comigo, até aquele momento da minha mãe, eu vi naquela cena, eu lembrei das últimas palavras dela, dizendo: lembre de pedir perdão para Deus em vida, porque depois que você estiver morto, já não tem mais saída. Eu fiz uma oração ali, só eu e Deus. Eu encostei no canto da árvore e eu fiz do meu jeito mesmo. Eu falei: oh Deus, sussurrando, sentindo dor. Oh Deus, se tem algum jeito para a minha vida, me perdoe e me dê mais uma oportunidade, só mais uma oportunidade. Foi o que eu pedi a Deus. Foi mais uma oportunidade. E eu pensei: vou lá para a boate, para onde tem gente, para poder me socorrer. Foi a oração que eu fiz, curta e mais sincera da minha vida. Eu vi a morte. Não tinha amigo perto de mim. Eu era bastante popular aqui na cidade, conhecido por muita gente. Não tinha nenhum amigo do meu lado, não tinha ninguém do meu lado. Nesta hora,
é que a gente vai saber que Deus é Deus. Tem muita gente que se acha, tem muita gente arrogante, soberbo, pensa que é alguma coisa porque tem, pisa nas pessoas, humilha. Mas um dia que tiver um encontro com Deus, vai saber que tudo aqui nessa terra é passageiro, mas quem faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Pois bem, fui caminhando, Deus me levou, porque ali eu falo que foi Deus, porque eu estava nas últimas, e caí na frente da boate. Quando eu cheguei na frente da boate, eu caí. Uma semana antes, um final de semana antes, ainda eu zombei. Eu disse bem assim para meus colegas na frente da boate: quando eu morrer, eu quero morrer que nem Jesus. Eu tinha o cabelo grande, e eu quis conjecturar que quando eu morresse, eu ia morrer que nem Jesus, como aquela cena que nós tem, né, que a Igreja Católica traz, aquela imagem de um Cristo de olhos azul, de cabelo grande e pendurado em uma cruz. Pois bem, os meus colegas disseram: Luciano, não brinca com isso, com coisa séria. Eu escarneci, nem dei ouvido. Minhas colegas disseram: não brinca com coisa séria, Luciano. Pois quando foi no outro final de semana, lá estava eu, caído. Caí com o rosto assim, ó. Segundo os meus colegas, do jeito que eu vim caminhando, eu caí. Pá! De frente, quebrei um dente. Esse dente quebrou quando eu caí de frente. Até hoje, as cicatrizes me lembram do encontro que eu tive com Deus. Fiquei lá, jorrando sangue pela boca. Vi aquele alvoroço de pessoas em volta de mim, dizendo: é o cabeludo, como o povo me chamava, de indim, de cabeludo. É o cabeludo. Vi uma colega minha, me colocou num colo. Quando ela me colocou num colo, eu comecei a me sufocar. E eu ouvi alguém dizendo: solte ele. Ela me soltou novamente, eu fiquei assim, dando meus últimos suspiros, e o sangue saindo pela minha boca. E aonde eu estava, aquela poça de sangue ficou. Hoje eu entendo, né, quando os bombeiros falam que quando uma pessoa sofre um acidente, qualquer coisa, para não mexer com ele, deixar ela quieto. Pois quando ela me colocou num colo, talvez até com intenções boas, acabou de me matar. Fiquei lá no chão, jorrando sangue pela boca, vendo as pessoas em minha volta e falando, e eu dando meus últimos suspiros. Meu corpo começou a gelar. É algo que eu queria ter muita sabedoria para poder descrever. Mas eu vou tentar ser bastante preciso aqui. Eu comecei a esfriar o meu corpo, começou a se esfriar, gelar. Quando ele começou a gelar, que gelou dos pés até a cabeça, quando eu parei de respirar, eu voltei a respirar novamente. Mas quando eu voltei a respirar, aquele respiro abafado, caçando o ar e não estava encontrando. Um ar totalmente diferente. Eu estou lá no chão, um ar abafado, já não ouvia as vozes das pessoas como eu estava ouvindo antes. Estava ouvindo bem de longe as vozes. Então eu me levantei. Quando eu me levantei, eu vi o meu corpo, eu me levantei, e as pessoas em minha volta, eu falei: gente, eu estou bem. Eu via que eu tinha a cicatriz nas costas aqui, a perfuração nas costas. Eu sentia latejando. Eu falei: gente, eu estou bem. Estavam meus colegas lá,
Marquinhos, David, dentre outros. E eu, gente, eu estou bem, mas ninguém me ouvia. Eu ouvia as vozes dele de longe, eu via tudo que eles falavam e conseguia compreender. O Indim morreu, que vai ser da mãe dele. Ouvia tudo, ouvia de longe, mas ouvia perfeitamente. Quando eu virei para o outro lado, eu vi o meu corpo estirado no chão. Eu vi um outro Luciano deitado lá. Eu entrei em choque, porque a minha mente, eu estava lembrando de tudo. Eu falei, meu Deus, é verdade o que os crentes pregam. Depois da morte, há uma vida. Faz eu voltar, Senhor. Me dê uma oportunidade. E ao mesmo tempo, eu falava, já não tem mais jeito para mim. Já não tem mais jeito para mim. Eu tocava nesse corpo. A Bíblia diz no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 28, não temas o ladrão, que pode matar o corpo, mas não tem poder de lançar a alma no inferno. Mas temei a Deus, que tem poder de lançar tanto a alma como o corpo do inferno. A alma é o centro das emoções e das dores. Eu sentia, é algo tão real, que eu não queria nem acreditar, mas ao mesmo tempo não tinha como eu não acreditar pelo fato que eu estava vendo ali. Eu falava, não tem mais jeito para mim, não tem mais volta, eu não tinha ligação. Por mais que eu tentasse ter uma ligação com o corpo estirado no chão, não conseguia. Eu não conseguia sequer se aproximar, sequer voltar, não tinha como, não tinha nenhum tipo de ligação. Muitos só vai saber o que está escrito aqui nesta palavra quando morrer, porque ninguém nasceu para semente. Muitos vão pagar para ver, muitos vão até ouvir esse testemunho, não vai nem dar credibilidade, outros não, vai ouvir, vai temer e vai se voltar para Deus. Quando eu estou ali naquele transe, naquele choque, e dizendo, é verdade, e eu lembrava de tudo quanto tinha pregado para mim. Lembrava da mulher dizendo que eu ia morrer, eu ia para o inferno do jeito que eu estava, da prática do pecado, da maneira que eu estava vivendo. E tinha 1000 motivos para não estar aqui. Mas a graça de Deus, a qual eu sou grato a Deus todos os dias da minha vida, quando eu acordo, eu falo muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida que o Senhor me deu, e maior do que isso, servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Eu não posso nem julgar ninguém, porque eu vivia cego e não dava nem ouvido à palavra. E Deus teve misericórdia de mim e fez isso na minha vida para poder estar alarmando, alertando alguém que está ouvindo esse testemunho para que se volte para o Senhor enquanto há tempo. Pois bem, abriu-se uma luz em cima de mim, e muitos dizem que é um túnel que passa por dentro, mas não é bem um túnel. Foi um resplandecedor de luz que abriu minha volta, porque para mim o céu, o inferno está à distância da morte e a vida. Você morre, você vai ter acesso ao céu ou ao inferno. Eu sei que abriu um resplandecedor de luz em minha volta, clareou tudo em minha volta.
E o meu corpo ele foi sendo sugado para cima. E eu lembrei de tudo quanto a minha irmã falava para mim. Que, olha, Luciano, eu acredito que quando as pessoas morrem sem Jesus, o Senhor vai permitir experimentar um pouquinho do poder de Deus, para depois ser lançada no inferno. De tudo isso, naquela transição, estava me lembrando. Eu falei, não, Senhor, aquela luz, quanto mais ela estava me envolvendo e me puxando, eu via que algo bom estava me envolvendo. Eu falava, não, mas a minha irmã disse que quando a gente morre num pecado como eu estava, o Senhor mostra um pouquinho do seu poder, da sua glória, e depois nos lança no inferno. E aquela luz foi me puxando, eu não podia me conter, me segurar em terra firme. A luz foi me puxando e me sugando para cima. E quando eu fui passando por dentro daquela luz, aquele resplendor, a qual é a mais forte do que qualquer luz sobre esta terra, mas não queimava minhas vistas e também não ardia minhas vistas. Eu podia contemplar tudo em minha volta. E quando eu passei por dentro, foi como essa capa velha minha ficasse para trás. Quando eu olhei em minha volta, eu não via sol, eu não via estrela, eu não via lua, eu não via nada disso. O que eu via em minha volta, um resplendor de luz lindo. Eu sentia muito amor. Meu cabelo não estava grande, meu rosto não tinha pinces, eu não estava com uma vértice dessa, mas eu estava forrado, eu não via nudez em mim. É como se tivesse um tecido espiritual, uma vértice espiritual que eu não via minha nudez. Eu queria ter sabedoria para descrever por detalhe. Eu me lembrava da minha vida, Luciano, ali naquele momento que eu estava. Pastor, como é que o Senhor sabe disso? Eu sei, sabendo. Eu sabia que eu estava ali, que eu estava em um lugar que eu posso dizer, é o céu. Eu não posso dizer que era, porque para mim é o jardim. Para mim é como se fosse o pátio do céu. Porque quando as minhas vistas se abriram, eu via um jardim com todo tipo de plantas maravilhosas que os meu olho não poderia ver o final. Eu via aquele arco-íris de várias cores que se moviam. Eu via um jardim imenso, o rio como água cristalina. Eu olhava e é como que refletia a minha imagem naquele rio, de tão transparente e de tão lindo que era. Quando eu estava ali admirando tudo, aquela beleza, é como eu me sentia, como quando eu tinha 6 anos de idade. E quando eu via o meu pai, e eu queria estar no colo dele, não queria mais sair, eu me sentia aquela criança de 6 anos, que estava no colo do pai, e não queria sair mais dali, e queria ficar ali. Aquele gozo, aquela harmonia, aquela paz dentro de mim, eu me sentia como uma criança de 6 anos que não queria sair dali. Quando eu vi uma luz que veio em minha direção forte e ficou do meu lado, eu podia contemplar uns 2 metros de altura e eu podia ver que tinha um anjo ali que foi incumbido de falar comigo algumas coisas, de falar comigo. Quando aquelas plantas rosas
não é algo artificial, como a tecnologia pode mostrar, não compara. É como Deus disse para Paulo em 2 Coríntios 2:9, o que os olhos nunca viu, que não chegou ao coração do homem, nem os ouvidos ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam ao Senhor. Tem coisa grande de Deus para você, irmão, que ama a Deus, que ama as coisas de Deus. Quando aquele jardim imenso se movia, saía notas de instrumentos, não era louvor cantado, era som de instrumentos, como o que nós ouvimos aqui de guitarra, de contrabaixo, de violão. Só que não é esse tocar aqui, é um tocar totalmente, um som totalmente diferente. E quando eu pensava comigo, o que está acontecendo, o anjo me respondia e dizia: aqui até as plantas, as rosas, quando elas se movem, elas louvam a Deus. Até a natureza louva a Deus. Algo vivo, as plantas vivas, ela se movia, saía som de notas dela, e aquelas notas de instrumento invadiam todo aquele jardim que eu estava, aquele ambiente, e inundava com a paz e com a glória. Quando as águas do rio se movia, também saía som nunca antes ouvido sobre esta terra, eu ter ouvido. E aquele lugar me envolvia. Quando eu comecei a ouvir, de repente começou a entrar um barulho de hinos aonde eu estava, louvores cantados. E quando eu comecei a ouvir louvores cantados, eu me perguntei: o que é isso que está acontecendo? Quando aqueles louvores estavam chegando naquele ambiente que eu estava, eu vi umas bolas de ouro reluzente, brilhava, e passava por nós e subia aquele tanto. Quando eu olhei para cima, eu abaixei a cabeça e eu não me senti digno de olhar o que estava em cima de mim, aonde estava chegando aqueles louvor. E quando eu me perguntei o que é isso, o anjo disse: essas bolas de cristais, de ouro que está subindo, é as orações, é os louvores dos santos lá na terra, daqueles que o adoram ao Pai em espírito e em verdade. O louvor deles sobe ante as alturas, ante aonde ele está, onde eu não era digno de olhar. Eu não consegui olhar, porque estava acima de mim. Eu não consegui olhar. Quando ele falou: Luciano, veja a terra, a minha visão ela transferiu de uma forma como um relâmpago. E ao mesmo tempo que eu estava naquele lugar, a minha visão, eu vi essa terra totalmente coberta de trevas. E eu vi aqueles pontos de luz muito forte no meio daquela escuridão. E o anjo falou comigo: está vendo esses pontos de luz? É a igreja do Senhor lá na terra. E está vendo que está subindo dela, daqueles pontos de luz, subia bolas como de fogo, de cor de ouro reluzente. Ele falou assim: a igreja acesa e viva que adora o Senhor, o louvor sobe. E eu via outras igrejas com a luz apagada, não tinha luz sobre ela brilhante. E o anjo disse: nem todas a luz de Deus está sobre ela,
porque nem todas estão adorando ao Pai em espírito e em verdade. A sua luz está apagada. Mas os que estão adorando e fazendo a diferença estão acesas no meio das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Voltei para aquele lugar, minha visão voltou para ali novamente. E eu avistando, quando meus pés ficavam firmes no chão. O chão não é chão como este da terra. É totalmente diferente. É como se fosse vivo, como se movesse. E eu fui mais à frente, a minha visão foi mais à frente em questão de um ato de relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Eu vi uma paisagem e vi muitas pessoas deitadas, como se estivesse em um jardim. Não posso dizer que a grama era verde, mas uns verdeado totalmente diferente com esse que a gente vê de uma grama. Ele estava deitado, aquela multidão de pessoas deitado, e aquela luz forrada em cima deles, e resplandecia sobre eles a luz, e eu não via o rosto deles, mas eu podia ver a paz que estava não no corpo, mas naquele sono que eles estavam. É como se eles estivessem dormindo, mas mediante aquele sono que eles estavam em um profundo sono. E naquele sono que eles estavam como se estivessem adorando a Deus em um lugar melhor do que quando eles estavam ali. Aquele luz forrada em cima deles. Eu falei, quem são essas pessoas? O anjo me disse, são aqueles que estão morrendo em Cristo. Colossenses, né, capítulo 3, fala que quem morre com Cristo ressuscitará com Cristo, né? Estará com Cristo quem morre com Cristo. Aqueles que estão morrendo em Cristo estão aqui, esperando aquele grande dia, que eu acredito que é o dia das nossas obras ser julgado, que está escrito em Apocalipse e também em Coríntios, a qual recebeu o nosso galardão, a qual o Senhor diz, mostrai suas mãos, que é o trabalho que nós fizemos, e receber os galardões e ocupar a sua parte no céu. Estava aquela multidão, os que estão morrendo em Cristo estão vindo para cá. Jesus já está voltando para muitas pessoas. Tem gente dizendo, Jesus não vem, desde quanto tempo eu escuto isso? Mas Jesus já veio para muitas gerações, e vai vir para a nossa geração também. E com quem está a sua vida? Se estiver com Cristo, você vai para um lugar, como a Bíblia diz, que é cheio de Abraão, um lugar de descanso, até o dia de receber a recompensa das vossas obras. Pois bem, ele me mostrou tudo isso, e quando eu ouvi um louvor que invadiu aquele lugar, o louvor, um anjo lhe tocou, abençoado ele foi, preciso de uma bênção, não vou desistir. Comecei a ouvir esse louvor, e o anjo falou comigo, você precisa voltar. E eu falei, me deixa aqui. Eu era como uma criança nos braços do pai. Eu não via ninguém em minha volta, mas eu queria estar ali. Eu queria ficar ali. Ninguém que tem uma oportunidade de ir para o céu quer voltar para essa terra.
eu peço a Deus é que um dia eu venha estar lá de novo com o Senhor. Eu luto dia após dia para poder fazer o que é certo diante de Deus, porque eu quero voltar para lá. E eu estava num jardim, eu não estava num céu aonde tem as mansões celestiais, eu não estava onde tem as ruas de ouro, como está escrito em Apocalipse. Eu estava num jardim, que eu entendo que é o jardim do céu. Pelas maravilhas que eu vi, pelo jardim, pelas águas cristalinas, pelos arco-íris que se movia, de várias cores, e que as cores envolvia todo aquele ambiente com muita glória, com muita graça. Eu falei, me deixa aqui. Eu sabia que eu era eu, Luciano, eu queria ficar ali, eu não tinha lembrança de nada. Porque no céu, irmão, Apocalipse 21, versículo 3 em diante, não vai ter dor, nem sofrimento. Você não vai se lembrar de pessoas aqui dessa terra, de nada dessa terra. Porque lá diz que tudo se passou. Passou o sofrimento aqui da terra, as dores, as angústias, as lembranças, tudo. Lá você sabe que você é um vencedor, que você chegou lá e que você está num lugar tão desejado e almejado por todos que servem a Deus. Eu falei assim, não, me deixa aqui. Ele falou com muita autoridade, você tem que voltar. E aquele louvor, irmãos, o anjo lhe tocou. Ele chegava muito forte aonde eu estava. E quando ele falou assim, pela terceira vez, você tem que voltar, foi no piscar de olhos. Quando eu abri os meus olhos, foi como num piscar de olhos, como cair de uma cama. Eu enxerguei aquela sirene da SAMU rodando. Quando eu enxerguei ela, eu já estava dentro da SAMU. E eu voltei, respirando bem fraquinho. E um irmão dentro da SAMU, que conhece todos nós, estava louvando um hino no meu ouvido. Um hino me tocou, um anjo me tocou, abençoado ele foi. Ele falou que Deus mandou ele louvar no meu ouvido. Quando ele parou de louvar, que ele viu que eu tinha voltado, a SAMU estava me levando para o hospital. Eu fiquei 20 minutos caído na frente da boate, com uma porta de sangue lá. Os meus colegas me viram morto lá. O que aconteceu que quando ele parou de louvar, eu ia parando de respirar. E ele disse que eu sussurrei, continua louvando. E ele continuou louvando, estavam os outros colegas dele em volta. Você imagina, irmão, eles meteram uma faca aqui, rasgou minha camiseta. Meu corpo é tatuado, mas tinha um servo de Deus dentro daquela SAMU. A minha família ficou sabendo da história que tinha acontecido comigo naquele momento, quando levei a facada. Disse que notícia ruim chega logo, né? Minha irmã Luzinete falou assim, Deus, o Senhor disse que ia tocar só na alma do meu irmão, só no corpo do meu irmão, não na alma dele. E ela foi orar por mim na madrugada. Foi pedir a Deus pela minha vida. O que aconteceu? Foi me levando para o hospital, ele louvando no meu ouvido. Quando chegou no hospital daqui de Brasilinha, Planaltinha do Goiás, conhecido como Brasilinha, o médico olhou para mim, cheio de tatuagem, viu que eu estava vivo. E falou bem assim, leva para o hospital de base. Para isso aí não vai ter mais jeito não. O hospital de base era lá em Brasília. 50 quilômetros. Ele sabia que no meio do caminho ia morrer. Mas quando eu olhei para ele, eu vi a ruindade nele. Eu vi o demônio nele. Dizendo, leva para o hospital de base, para o hospital mais longe. Vi o tamanho do rasgo nas minhas costas. Disse, vixe, dá para ver os órgãos dele. Dá para ver por dentro dele. Leva para o hospital de base.
A cama arrastou comigo de novo para dentro da SAMU. Os aparelhos ligados em mim. Nós tá indo. A minha irmã Cida estava dentro da viatura da polícia, acompanhando a SAMU. Quando eu estava chegando ali perto de Planaltina DF, conhecido como Balão dos Vinhos, que vende vinhos, eu comecei a parar de respirar. Foi me faltando ar. Foi um outro processamento de Deus. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de acompanhar um dos testemunhos aqui do canal mais estremecedor com a visão com o céu e tudo o que aconteceu com esse jovem, desde a infância dele, a juventude, o que aconteceu com ele, meus irmãos, na era da juventude, a falsa amizade. O mundo, meus irmãos, o mundo faz isso com as pessoas. O mundo mostra que você tem coisas, tem amigos, mas o fim lá no mundo é a condenação, é a desgraça, é a morte. Pessoal, o verso bíblico, não quero me demorar muito aqui nesse final, até porque o vídeo já está muito longo. O verso bíblico, meus irmãos, eu quero ler de novo com vocês, lá em Hebreus 9, versículo 27, que diz assim, preste atenção. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Meu irmão, minha irmã, se você morrer em Cristo, santificando a sua vida, com certeza, meus irmãos, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, para que quando o Cordeiro, o Cristo vivo, voltar a arrebatar a sua igreja, você vai subir no arrebatamento. Porém, aqueles que morrerem sem Cristo, usufruindo as coisas do mundo, enfiado no pecado, na idolatria, na imoralidade, o que está reservado para ele, meus irmãos, é a condenação eterna, o lago de fogo do juízo final, o inferno. Então, meus irmãos, aqui em Hebreus 9, versículo 27, fala algo muito verdadeiro. Porque, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Portanto, meus irmãos, é muito, muito, muito importante que eu e você santificamos as nossas vidas diariamente, nos entregando ao Salvador sem reserva, meus irmãos, saindo de manhã para fazer as nossas atividades, ora, entrega a tua vida nas mãos do Criador. Chegou dos seus afazeres em casa, do trabalho, da escola, da faculdade, de qualquer atividade, coloca o seu joelho no chão, ora e entrega a tua vida ao Salvador e agradece a Ele pela proteção do dia. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, meus irmãos, porque aqui falou que aos homens está ordenado morrerem uma única vez. E quando morremos, meus irmãos, para nós já foi decretado o juízo. O que está reservado para aqueles que morreram, se morreram em Cristo, vão ressuscitar na volta de Jesus, assim como diz a palavra de Deus, que ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com o corpo incorruptível, para o quê? Para subirem no arrebatamento. Porém, aqueles que morreram sem Cristo, morreram no pecado, vão ficar sepultados. Para o quê? Esperando, escuta, isso aqui é muito importante, esperando o milênio passar, para depois a cidade santa descer do céu, Jesus vai fazer o trono branco aparecer, ele vai ressuscitar todos os ímpios perdidos para passarem pelo julgamento do trono branco, para serem condenadas. Aonde? Ao inferno, ao lago de fogo do juízo final. Meu irmão, minha irmã, olha só o que está reservado para aqueles que vão ficar para trás. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, é muito importante santificarmos as nossas vidas, andar realmente com o Senhor, andar nos caminhos do nosso Pai, trilhando, meus irmãos, o caminho para o céu. Porque se você morre em Cristo, você vai morrer em paz, sabendo
que na volta do Criador você vai ser ressuscitado para ir para onde? Para o céu, para o lugar onde o jovem viu na sua visão, meus irmãos. Um lugar onde os santos serão reunidos e ali, meus irmãos, vão presenciar um dos lugares mais fenomenal já criado pelo Criador, o céu. A palavra de Deus fala que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu e nem sequer subiu ao coração do homem. Conseguiu entender isso aqui, meus irmãos? Não subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, você ama a Deus, ama a Jesus, ama o Espírito Santo, ama a vida cristã? Ótimo, meus queridos, ótimo. Continue nessa caminhada, santifique a vida de vocês, para um dia vocês estarem aptos a subirem no arrebatamento e irem, meus irmãos, para o céu, porque aqueles que ficarem, está reservado para ele o lago de fogo, um lugar de tormento. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, vamos santificar as nossas vidas, vamos realmente nos preparar para a pátria futura, porque o céu é real, o céu existe, tem uma cidade de ouro maciço preparado para mim e para você. E a palavra de Deus fala: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistem o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Bom, meus queridos irmãos, eu espero que esse vídeo tenha te motivado a permanecer nos caminhos do Senhor. E se porventura você está afastado, volte enquanto há chance, enquanto há oportunidade, enquanto a porta da salvação ainda está aberta. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero te agradecer imensamente por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like e o seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho desse jovem e também fiquem a parte de que existe um céu maravilhoso à nossa espera. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito, acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, tá ok, meus queridos? E dentro mais, meus queridos irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.